Fala crente, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal em mais um quadro aqui, o Reino de Deus em Debate. Este vídeo promete mexer com a forma ao qual você vai começar a pensar sobre o perdão. Geraldo Luiz, muito amigo de um dos maiores jornalistas deste país, que é o Marcelo Rezende, que morreu, proveniente de uma luta muito triste, contra o câncer. Ele não tirou o chapéu para o apóstolo Valdemiro Santiago e mandou um recado chocante para o pastor ao vivo em rede nacional. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o reino de Deus, é por isso que nós estamos trazendo aqui em debate. É muito ruim para o próprio Geraldo, o sentimento que ele fala, isso é muito ruim. E eu fiquei preocupado com o apóstolo Valdemiro Santiago, porque se o relato do Geraldo Luiz é verdadeiro, se o que aconteceu naquele quarto de hospital, quando Valdemiro Santiago e Marcelo Rezende são colocados frente a frente para falarem de uma situação ao qual dias depois o Marcelo Rezende morreu e aparentemente o Valdemiro Santiago não liberou perdão para o Marcelo Rezende. Meu Deus, hein? Como é que nós ficamos agora diante dessa história? Como que nós ficamos? Eu vou colocar o vídeo para você agora. Você vai tirar suas conclusões. Eu vou dar a minha opinião. Vou trazer para você aqui um texto da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus fala acerca deste assunto. E nós vamos entender o que aconteceu. Tá certo? Eu já quero pedir para você a partir de agora o seu like, tá? Dê o seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Fala Crente, não deixe de se inscrever. Compartilhe esse vídeo também nos grupos de WhatsApp da igreja, nos grupos de WhatsApp aí da sua liderança, porque eu acho que nós vamos aprender muito aqui com este vídeo, tá bom? Vamos lá? Vou colocar aqui o áudio do programa para você e na sequência nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Eu não vou tirar o chapéu para essa pessoa, porque essa pessoa que fala tanto de Deus, que segura uma Bíblia, essa pessoa que sobe no púlpito, essa pessoa que fala e que eu acredito, pela palavra dele, salva sim milhares de pessoas, porque a palavra de Deus, ela nos toca, ela nos move, ela nos salva. O que o Senhor fez na época não foi de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor se arrependeu de ter falado isso. Porque alguém que segura uma Bíblia não poderia ter falado isso no momento em que o cara estava morrendo e eu estava com ele no quarto. O senhor sabia que ele falou assim do Senhor: irmão, tá tudo certo, Deus cuida dele, como peço para cuidar mais de mim agora. O senhor tinha que ter orado para o Marcelo, orado. Olha, se ele não perseguiu, o Marcelo não perseguia. Na época do Linha Direta, ele colocava matérias no ar. Quando fez a matéria do senhor, o senhor teve para se defender judicialmente, nada pessoal, Raul. Desejar a morte, essa tá aí, tá pagando. Não. Sabe o que o senhor tem que ter feito? De verdade? Aí o senhor seria realmente um homem de Deus. Não tira o chapéu pro senhor, jamais. Você entendeu isso daqui? Vou resumir para você o contexto. Marcelo Rezende tinha um programa na Globo, que se chamava Linha Direta. Esse programa Linha Direta, ele durante o início do ministério do apóstolo Valdemiro Santiago, fez aquelas denúncias, de enriquecimento, que o Valdemiro Santiago estava comprando grandes fazendas,
e muitas denúncias, né, de fiéis da igreja, inclusive na época apareceram por conta da questão do dízimo, aquela história toda. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? E criou-se então uma mágoa muito grande no coração do apóstolo Valdemiro Santiago contra o Marcelo Rezende. Há quem diga que o Valdemiro Santiago rogou, né, lançou uma palavra, um decreto espiritual, né, contra a vida do Marcelo Rezende, que acaba sendo acometido de um câncer. E qual era o comentário do Valdemiro Santiago em seus programas de televisão? Eu lembro disso, e ele aproveitava, assim, muitas oportunidades para dizer: tá vendo o cara lá, né? Tá vendo o apresentador lá da TV, né? Tá pagando o que fez comigo, o que falou, né, da minha pessoa, e agora, né, eu quero ver o que ele vai fazer. E ficava uma situação no ar, tipo assim: se eu não orar por ele, ele não vai ser curado. E isso foi tão forte que isso bateu no coração do Marcelo Rezende, porque alguém falou para ele: ó, você já tentou de tudo, já fez tratamento, você já procurou outras questões espirituais, né? Marcelo Rezende procurou tudo, procurou médiums, procurou, sabe, até o João de Deus, né? João de Deus, que inclusive condenado aí a quase 30 anos de cadeia por conta de abuso contra as mulheres lá e tal. E aí falaram o seguinte para ele: ó, você não sabe, né? Você não sabe o que está acontecendo com você. Você está com uns dias contados. Liga para o Valdemiro Santiago, pede oração para ele, né? E fragilizado como ele estava, Geraldo Luiz estava do lado. O telefone toca, o Valdemiro Santiago atende, e o Valdemiro Santiago, segundo a fala emocionada do Geraldo Luiz no programa do Raul Gil, o Valdemiro Santiago se nega a fazer uma oração de cura para o jornalista Marcelo Rezende. E ao que tudo indica, nesta negativa, né, o Marcelo Rezende então vem a óbito, né? Com esta negativa, ele vem a óbito, ok? Eu particularmente, né, fico muito preocupado com uma fala dessa em rede nacional, em um programa de televisão do alcance tão forte como é o programa do Raul Gil, por um apresentador que tem uma comunicação tão forte, que vai carregar essa história pro resto da vida e vai falar sobre isso pro resto da vida. Por quê? Porque não é uma história que o Geraldo Luiz ouviu falar. Pelo jeito, ele acompanhou essa história ao vivo, né? Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é a marca e a mancha negativa que se fica para um apóstolo, para um pastor, para um homem de Deus. E o Geraldo Luiz falou uma coisa que é verdade, que carrega as Sagradas Escrituras, que anda com ela nas mãos, que anda com ela no coração. Mas como é que pode não se colocar em prática? Estou aqui partindo, gente, do pressuposto de que se de fato isso aconteceu. Se não aconteceu, vamos desconsiderar isso daqui. Mas, né, eu me lembro que ficou muito evidente o rancor, o sentimento ruim que tinha no coração o Valdemiro Santiago, porque ele expressava isso muito em seus programas ao vivo, né? Ah lá, o cara falava de mim, colocava matérias da igreja no ar e agora tá lá pagando. Ele falava isso mesmo. Eu lembro, isso eu via. A Bíblia diz que quem não perdoa não é perdoado. Isso serve para todo mundo, serve para apóstolo, para pastor, para mestre, para evangelista. Apóstolo, gente, apóstolo é uma missão eclesiástica, tá? Não significa que ele é maior do que todos, não. Toda missão eclesiástica é importante, cada qual dentro do corpo de Cristo, né, serve para exercer a sua função. Nós temos pastores, né? Nós temos mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. São 5 ministérios, ok?
Então, só para deixar claro aqui, que tem muita gente também que critica porque o cara carrega o título do apostolado. A missão, né, é uma missão eclesiástica que ele tem. Isso não faz dele maior do que o pastor, isso não faz dele maior do que o profeta, e também nenhum desses títulos ministeriais, eles também faz de ninguém maior e nem menor. É aquilo que você carrega e é o que você gera para com o reino de Deus. O livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 14, né, verso 14 e 15, vai falar: por isso nós devemos tomar muito cuidado com a falta do perdão. O que acontece com a falta do perdão? Ela interrompe bênçãos de Deus, né? Abre portas para o inimigo. Pode ser que, de fato, fazendo uma leitura espiritual, que esse ranço, né, que o Marcelo Rezende carregava no peito, né, e essa briga pode ter aberto legalidade para ele ao, de fato, preste atenção. Mas foi a Globo, Geraldo Luiz está falando, foi a Globo, não deveria ter levado em consideração. Peraí, né? A palavra de Deus fala: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Quem toca? A questão é quem tocou, né? As pessoas não pensam também nas consequências de tocar no ungido por um propósito, na obra, muito perigoso. Também não vou entrar nesse mérito hoje. Não estou dizendo que o Marcelo ficou doente por causa disso, não é isso que eu estou dizendo, mas vamos levar em consideração, ok? Que eu quero levar em consideração aqui os dois lados, e eu quero a sua opinião a partir de agora, colocando aqui nos comentários o que é que você pensa de tudo isso. Dá o seu like também, comenta aí e compartilha, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. A falta de perdão, tá? Nós devemos ter cuidado com ela, porque ela interrompe as bênçãos de Deus, né, seu Valdemiro Santiago? O negócio está complicado aí, né? Para a igreja, complicado para o senhor, eu sei, né, que aquele fluxo poderoso de bênçãos da igreja, né, não é mais o mesmo. Por que será? Será que falta perdão? Só estou perguntando. Abre portas para o inimigo. Isso daqui são portas abertas, ó. Isso aqui são portas abertas. O que está rolando aqui é alguém, olha os olhos do Geraldo Luiz, que o cara está bastante emocionado, né, porque ele lembra que o amigo pediu, gente, uma oração, e essa oração foi negada. E nós sabemos também que a falta de perdão causa doenças. Causa doenças. Porque quem não perdoa o seu irmão, ele vai adoecendo aos poucos. Então, o perdão, gente, não é um sentimento, tá? Acho que o mais importante desse vídeo é agora. O perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Nós precisamos decidir perdoar, ok? Certa vez o apóstolo Pedro se aproximou de Jesus e perguntou para ele: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Pedro deveria estar, né, meio que irritado com alguém, falou: poxa vida, eu tenho que ficar perdoando quantas vezes essa pessoa, né? Quantas vezes eu tenho que ficar perdoando? E aí ele fala: até 7 vezes, Senhor? Perdoa 7 vezes e depois das 7 vezes já era, né? Aí o Senhor Jesus disse para Pedro: ó, boa pergunta, né? Não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao dia é o que nós devemos perdoar. Então, se o perdão ele passar a ser uma questão de sentimento, vai virar isso aqui, ó. Você vai gerar no coração das pessoas, quando as pessoas precisarem de você, você vai marcar o coração das pessoas com muita mágoa, porque é isso que a falta de perdão gera, né? Agora, se você ouvir e obedecer, você vai atrair para você os benefícios do perdão. Primeiro, que é ser perdoado, e segundo, que é uma proteção espiritual a favor da sua vida, porque de fato não perdoar é uma brecha, gente, é uma janela tão grande que nós abrimos na nossa vida para atuação maligna que você não queira imaginar. O que você pensa de tudo isso aqui, hein, crente? Coloca para mim aqui nos comentários, é muito importante. E nós voltamos, claro, em nome de Jesus, daqui a pouco para um próximo vídeo aqui no canal, tematizando
e colocando o reino de Deus em debate. Na sua opinião, Valdemiro Santiago, segundo o relato do Geraldo Luiz, errou ao negar uma oração para o enfermo, né? Coloque para mim aqui nos comentários. Por outro lado, Geraldo Luiz, perdoe, né? Perdoe. O senhor está cobrando uma ação nobre, tá? De um homem nobre. E você é um homem nobre. Perdoe, né? Muita mágoa também no seu coração referente a isso. Shalom e até já.